Nesta época de fertilizantes com preço nas alturas, o melhor que o produtor pode fazer é usar os fertilizantes de forma racional. Neste vídeo, o professor Paulo Pavinato, da Exalc USP, nos apresentará as dicas de como manejar o fósforo na sua propriedade. Antes de irmos ao vídeo, porém, clique em gostei, compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados e olha, não se esqueça de se inscrever no canal. Olá pessoal, eu sou o Paulo Pavinato, eu sou professor da Exalc e nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais da parte de manejo do fósforo na agricultura brasileira. Nós temos hoje a considerar vários pontos importantes para esse manejo da fertilidade e em si o manejo do fósforo no solo, né? Um dos pontos principais é as reações que esse fósforo sofre no solo. E o mais importante é quando você aplica o fertilizante fosfatado, você sabe que algumas reações irão ocorrer no solo e que irão interferir essa disponibilidade do fósforo de forma que boa parte do fósforo que você aplicou no solo acaba não ficando disponível para as plantas. Então, as principais reações que ocorrem no solo são as chamadas reações de adsorção, né? Que são as reações principalmente por troca de ligantes e que fazem com que esse fósforo se ligue fortemente à fração argila do solo, principalmente a caulinita e principalmente aos óxidos de ferro e alumínio do solo. Dessa forma, nós temos que levar em consideração que todo o fósforo que é adicionado no solo, de alguma forma, ele vai sofrer esses processos de adsorção. Então, quando nós temos uma cultura como essa aqui, né, como a soja, como o milho, que estão em constante evolução e que estão crescendo ali ao longo de 30, 40, 50, 80 dias no solo, esse fósforo que foi adicionado na base, foi adicionado no plantio dessas culturas, ele está sofrendo também essas reações neste período. Então é muito difícil você conseguir uma eficiência alta de fósforo, uma vez que os óxidos, né, a fração argila do solo estão competindo com a planta pela absorção desse fósforo. Dessa forma, nós temos que manejar o mais adequadamente possível para que esse fósforo sofra o mínimo de reações possível e sim fique mais disponível para que essa planta consiga absorver esse fósforo do solo. Certo? Então, um dos pontos, né, a se considerar também para o manejo dessa fertilidade do solo é como nós estamos em termos de nível de disponibilidade de fósforo no solo. E como que nós determinamos isso? De maneira geral, né, nas regiões do Brasil nós temos o método Melish e o método Resina, que são os mais corriqueiros e que mostram de maneira geral como esse fósforo está em termos de disponibilidade para a planta, certo? Então esses níveis de fertilidade é que vão dizer, né, se nós temos mais disponibilidade de fósforo ou não. Então quando nós pegamos um boletim de interpretação e nós interpretamos lá que os níveis estão altos ou muito altos, isso significa que há uma disponibilidade no solo suficiente, muitas vezes, para suprir aquela demanda da cultura. Então, dessa forma, nós não precisaríamos nem adubar naquele ciclo que a planta conseguiria responder de maneira adequada no processo produtivo. Agora, se nós pegarmos o contrário, né? Se os níveis estão baixos ou muito baixos, nós temos que pensar numa uma adubação de reposição para conseguir fazer com que parte desse fósforo que você adicionou fique disponível no solo e a outra parte atue como um tampão de fósforo no solo para que essa planta consiga cumprir adequadamente seu ciclo e produzir adequadamente. Outro ponto importante, sistema produtivo. Como é que nós estamos atuando em termos de sistema de produção? Então, quando nós pensamos no sistema produtivo, nós temos que pensar nas culturas que nós estamos utilizando nesse sistema produtivo e também pensar na rotação de culturas, certo? Outro ponto importante, fontes fosfatadas. O que você usa como fonte para a sua cultura? Então, nós trabalhamos hoje, né, com fontes orgânicas, estercos, animais, restos culturais e também com fontes minerais. O grande fornecimento de fósforo para o solo no Brasil hoje é em termos de fontes minerais. Então, 95% ou mais do fósforo que nós adicionamos para o solo é via fertilizantes minerais.
Se nós não fizermos um manejo adequado desse fertilizante, se nós não suprirmos esse fertilizante de forma adequada para que a planta absorva, nós teremos problemas sim também, né, em termos de aproveitamento, e a eficiência de aproveitamento desse fósforo será muito baixa. Então, de maneira geral, o pessoal fala, né, a eficiência de uso do fósforo gira em torno de 10, 15, 20%. Realmente, daquele fertilizante que você adiciona no ciclo, mais ou menos, né, 15, 20, máximo 30% é absorvido pela planta. Mas nós temos que pensar no ciclo como um todo, ou seja, não dá para pensar somente num ciclo da cultura, nós temos que pensar em longo prazo. Então, em longo prazo, imaginando aí 5, 10 anos de ciclos de culturas em cima dessa área, nós temos um aproveitamento médio em torno de 50%. Ou seja, 50% que você adiciona via fertilizante é aproveitado pelas culturas ao longo do tempo. Certo? Pensando em fontes específicas, fontes solúveis e fontes reativas, por exemplo, fosfato natural. As fontes solúveis, como elas são solubilizadas na indústria via meio de acidificação, essas fontes primordialmente seriam aplicadas mais localizadas, mais próximas à demanda da cultura, ou seja, na linha de plantio. É claro que hoje nós temos um sistema de cultivo que muitas vezes não prioriza isso, né? Então nós temos grande parte das nossas lavouras de larga escala, como soja e milho, no nosso centro-oeste, que demanda uma velocidade de semeadura muito rápida. Então nesses sistemas a gente pode pensar em manejar numa adubação realmente desse sistema, ou seja, você adiciona o fertilizante, mas você não está preocupado diretamente com aquele suprimento para a cultura, mas sim, ao longo dos ciclos, né, essas culturas vão aproveitando. Então, dessa forma, numa adubação de sistemas, você pode pensar só em repor o que está sendo retirado do solo. Ou seja, você está adubando para que a cultura absorva parte dele, mas nas culturas seguintes o restante será aproveitado, né, ou pelo menos boa parte será aproveitado, e esse fósforo, né, estará ciclando no sistema. Certo? Agora, adubações com fosfatos reativos, por exemplo. Fosfatos reativos eles têm uma demora um pouco maior para fazerem, né, o processo todo de solubilização no solo, ou sofrerem o processo de solubilização, e com isso serem utilizados pelas culturas. Então, fosfatos reativos, a solubilidade deles é mais baixa no solo, eles demandam um ambiente mais adequado, ou seja, fosfatos reativos funcionam melhor num pH mais baixo, num ambiente mais acidificante, e com isso, né, o aproveitamento da planta será melhor nessas condições. Em ambientes bem corrigidos, com pH acima de 6, por exemplo, em água, o recomendado não seria adubar com fosfatos reativos, seria adubar com fosfatos solúveis, né? Certo? Agora, em relação à aplicação, né, linha ou lanço, hoje nós temos resultados, né, de longo prazo da Embrapa, da Fundação MT e outras fundações e outros órgãos de pesquisa do Brasil, comprovando que a aplicação superficial de fósforo funciona tão bem quanto a aplicação na linha de plantio, desde que você esteja trabalhando um sistema produtivo e que essa adubação seja somente a reposição, ou um pouquinho mais que a reposição. Então aqui nós estamos falando, né, do manejo do fósforo, né? O manejo do fósforo sim é importante, mas se você não faz um manejo adequado da sua área, se você não faz um manejo adequado dos outros nutrientes também para essas culturas, você não vai ter um manejo adequado do fósforo. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção.